Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. E hoje eu vou dar início a uma nova série de videoaulas com o tema Palinologia. Então, eu finalizei aquela série de videoaulas anterior, que tinha como tema geral como são formados os fósseis das plantas, e agora estou iniciando uma nova série de videoaulas com o tema geral Palinologia. E o tema de hoje é estruturas estudadas pela palinologia. Então, hoje nós vamos ver o que a palinologia estuda, quais são as estruturas estudadas pela palinologia. E aí eu pergunto para você que está do outro lado, você sabe o que é palinologia? Se você assistiu às videoaulas anteriores, se você assistiu os Paleobot vídeos anteriores, você tem uma noção. Agora, se você não assistiu, você provavelmente não sabe, então vem para cá aprender. A palavra palinologia, ela vem do grego palinei e significa espalhar, coisa que espalha. E logia, estudo. Esse termo foi dito pela primeira vez por William Cardiff em 1940 e definido por ele e Hyde em 1944. Aqui eu até coloco o periódico em que ambos publicaram e deram uma definição para esse termo. Se vocês repararem, em 1944 foi ontem. É um termo relativamente recente, é uma ciência relativamente recente. Se nós compararmos a palinologia com outras ciências, como por exemplo a medicina, vamos dizer assim, a palinologia ainda é um bebê, é uma ciência muito recente. No início, a palinologia era entendida, era definida apenas como o estudo dos grãos de pólen e esporos produzidos pelas flores e pelas samambaias, pelas folhas das samambaias atuais, né? Então, era entendido o estudo dos grãos de pólen e esporos das plantas atuais. Só que conforme a ciência foi se desenvolvendo e conforme os cientistas foram aumentando as suas curiosidades, foi percebido que, por exemplo, em rochas e em sedimentos datados de milhões de anos, foi percebido que ali existiam estruturas da palinologia, grãos de pólen e esporos. E aí começou a haver o que? O estudo dos grãos de pólen e esporos fossilizados também. E com o desenvolvimento do microscópio, esse estudo foi sendo mais aprofundado, tanto o estudo dos grãos de pólen e esporos de plantas atuais, quanto dos fósseis também. Assim como outras estruturas de parede orgânica preservadas nas rochas e nos sedimentos também começaram a ser encontradas quando os microscópios começaram a se desenvolver e a aumentar aí as suas resoluções. Dessa forma, a palinologia avançou muito, ou seja, a palinologia ela acompanhou o desenvolvimento do microscópio. Com o aumento da resolução dos microscópios, foi possível você ver mais detalhes dos grãos de pólen, esporos. Começou a ser descoberto novas estruturas de parede orgânica, ornamentações dessas estruturas começaram a serem as ornamentações dessas estruturas começaram a serem vistas com mais detalhes, com mais precisão, enfim. O que acontece? Conforme eu disse para vocês, a ciência foi avançando, conforme os microscópios foram avançando, as suas resoluções melhoradas e novas estruturas começaram a ser enxergadas, a definição da palinologia começou a ficar mais ampla, ampliou. Então, hoje, a definição de palinologia não é apenas o estudo dos grãos de pólen e esporos. Hoje, a definição da palinologia
abrange mais estruturas, estudo de mais estruturas. Então, tá aqui, ó. É a ciência que estuda os grãos de pólen e esporos, mas também se estende atualmente ao estudo de microfósseis, cistos, algas unicelulares e seus restos. A delimitação da palinologia é complexa, pois cistos e ovos de alguns animais preservados nas lâminas também são estudados por ela. Ou seja, a palinologia hoje não está restrita ao estudo apenas de grãos de pólen, esporos, ou seja, não está restrita apenas ao estudo de estruturas de origem vegetal. A palinologia hoje ela estuda também outras estruturas de parede orgânicas de diferentes origens, de origem animal, de origem de organismos do reino protista, de origem de organismos do reino fúngico. Nós vamos ver isso. E a palinologia hoje ela é dividida em 3 ramos: actopalinologia, palinologia do quaternário e paleopalinologia. A actopalinologia ela estuda o presente, ou seja, grãos de pólen, esporos do presente. Você vai ali, pega uma folha de samambaia com esporo, ou pega uma flor cheia de grãos de pólen e estuda esses grãos de pólen e esporos. Ou pega um mel produzido por uma abelha e vê lá os grãos de pólen preservados nesse mel. Isso a gente chama do quê? De actopalinologia. Você está estudando o presente. Existe aqui a palinologia do quaternário. A palinologia do quaternário ela vai estudar grãos de pólen, esporos preservados em sedimentos, em rochas que datam desde 2,6 milhões de anos atrás até o presente. E essa palinologia, a palinologia do quaternário, ela é utilizada para o estudo, por exemplo, de solos. E existe aqui a paleopalinologia. Essa paleopalinologia, ela está preocupada em estudar grãos de pólen, esporos e outras estruturas de parede orgânica fossilizadas de muitos milhões de anos atrás, ou seja, de 1,4 bilhões de anos atrás até 2,6 milhões de anos atrás. Então, a gente chama esse estudo aqui dessas estruturas de parede orgânica, grãos de pólen, esporos e outras, preservados, fossilizados em rochas que datam entre 1,4 bilhões de anos atrás e 2,6 bilhões de anos atrás de paleopalinologia. E a paleopalinologia ela é muito utilizada, muito aplicada na indústria do petróleo. Nós vamos estudar isso quando nós formos falar de aplicações da palinologia. Aí tá aqui, ó, coloquei essa tabelinha do tempo geológico para vocês terem noção dessa divisão da paleopalinologia, do intervalo de tempo que abrange o estudo da paleopalinologia e do intervalo de tempo que abrange o tempo de estudo da palinologia do quaternário, tá? E aqui eu começo a apresentar para vocês as estruturas estudadas pela palinologia, que é o tema central da nossa videoaula de hoje. Então, repare quantas estruturas são estudadas pela palinologia. Olha aqui, quantas estruturas. E estruturas de origens diferentes. Ó, nós temos estruturas estudadas pela palinologia do reino planta. Temos estruturas estudadas pela palinologia do reino fungi. Estruturas estudadas pela palinologia do grupo das microalgas. Ó, do grupo do reino protista. Olha aqui. Estruturas estudadas pela palinologia que nós nem sabemos a origem, vamos falar sobre isso também. E aqui, ó, estruturas estudadas pela palinologia oriundas de organismos do reino animal. Então, olha a diversidade de estruturas. São estruturas diferentes. Agora, uma coisa une todas essas estruturas. O que é? É a constituição de suas paredes por compostos de origem orgânica, compostos orgânicos. Então, nós vamos ver esporopolenina, quitina, dinosporina, lignina, compostos orgânicos. Então, são estruturas de diferentes origens, porém com algo em comum. Todas possuem parede com composto orgânico. Então,
vamos falar um pouquinho da primeira estrutura estudada pela palinologia, pólen. O que vem a ser o pólen? O pólen é um microgametófito das angiospermas e gimnospermas. O que é um microgametófito? Microscópio, pequeno, gametófito de gameta, de produzir gameta. Então, é aquela estrutura, lembra, que transporta, que carrega, que produz ali o gameta masculino dos vegetais. Isso já foi explicado nas videoaulas anteriores. No caso de que vegetais? Das angiospermas e gimnospermas. Angiospermas são aquelas plantas que possuem fruto, semente produzida pelo fruto, né? Possuem suas flores também. E as gimnospermas são aquelas que têm a semente nua. A semente não é protegida pelo fruto. Exemplo, as araucárias, os pinheiros. Exemplo de angiosperma agora. Laranjeira, enfim, mangueira, ok? E o grão de pólen, ele pode medir aí entre 10 e 200 micrômetros, mais ou menos, e possui uma parede rica em esporopolenina. E é esse composto que permite a preservação, a fossilização desses grãos de pólen. E esses grãos de pólen são produzidos pelo aparelho reprodutor masculino das flores. E aqui, ó, eu mostro para vocês as estruturas desse aparelho reprodutor masculino aqui, ó, o exemplo filete a antera. Os grãos de pólen são produzidos aqui, ó, na antera, no caso das angiospermas. Os grãos de pólen, eles podem ter morfologias e ornamentações variadas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu mostro para vocês, por exemplo, grãos de pólen bissacados. Olha aqui, ó, tem 2 sacos. Esses sacos ajudam esses grãos a serem transportados pelo vento. Repare que a ornamentação é variada. Existe grãos lisos, grãos reticulados, grãos estriados, tá vendo? Espinhosos. E esses grãos também podem ser liberados pela planta de maneiras variadas, ou seja, eles podem ser liberados isolados, como esses exemplos que eu acabei de mostrar, ou em grupos, como esses daqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos tétrades. Ó, 1 grão, 2 grãos, 3 e tem um quarto lá atrás. Nós chamamos isso de tétrades. Então, algumas plantas, como por exemplo, plantas carnívoras, podem liberar esses grãos em grupos, ok? De 4, de tétrades. E existe aqui também as políades. Olha aqui, ó. Isso aqui é produzido por leguminosas. Então, olha aqui, ó. Você tem 1 grão, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Vários grãos. A gente chama isso de políade. Então, eles podem ser liberados pela planta em grupos ou isoladamente. Então, repare, a diversidade é grande. Morfológica, de dispersão, de ornamentação. E quando os palinólogos começam a ver o registro de grãos de pólen preservados, ou seja, eles pegam lá a rocha, datam a rocha a partir de mais ou menos quando é encontrado esses grãos de pólen. Então, olha aqui, ó, a partir mais ou menos ali no Paleozoico do Carbonífero, a partir de cerca de 359 milhões de anos atrás, aproximadamente. Então, quando eles começam a encontrar rochas desse período, começa já a haver a presença ali de grãos de pólen. Então, tá aqui, grãos de pólen são encontrados desde o Carbonífero, desde aproximadamente 359 milhões de anos atrás até o presente. Esporos, vamos lá, esporos. O que é o esporo? Que é uma outra estrutura estudada pela palinologia. O esporo, esse termo, nós encontramos esse termo em diversos reinos. No reino Plantae, no reino Fungi, no reino Monera, até mesmo no reino Protista. O que significa a palavra esporo? A palavra esporo significa o seguinte, é uma célula reprodutiva que é capaz de desenvolver um novo indivíduo sem que ocorra o cruzamento. Então, tá aqui, ó, uma célula reprodutiva capaz de desenvolver-se um indivíduo adulto sem que ocorra
fusão com outra célula. Então, independente do reino, o significado de esporo é esse. E no reino planta não seria diferente. Então, está aqui. Essa estrutura é encontrada em diversos reinos e também pode servir como resistência e dispersão, não é só para reprodução. Então, o esporo no reino planta, ele é produzido ali, né, por algumas algas, né, enfim, e pelas pteridófitas e pelas briófitas. E medem aí também cerca de 10 até 200 micrômetros, mais ou menos, é a média, e possui uma parede também rica em esporoporenina, que é o que permite a preservação dessas estruturas. Aqui algumas imagens de esporos de briófitas e aqui algumas imagens de esporos de pteridófitas. Reparem que os esporos também podem ter uma ornamentação variada. Aqui nós temos, por exemplo, um esporo piscilado, liso, outro aqui que possui verrucas, está vendo? Espinhos, retículos. Então, a ornamentação pode ser bastante variada nos esporos também. E qual é a datação? A partir de quando, né, tem aí o registro de esporos de briófitas e de pteridófitas? De briófitas, tem registro desde o Paleozoico, mais especificamente do Ordoviciano, né, desde 488 milhões de anos atrás até o presente, e pteridófitas desde do Siluriano, desde aproximadamente 444 milhões de anos atrás. Então, assim, pessoal, essas estimativas de tempo são estimativas. Como eu disse para vocês, não é uma coisa precisa, é aproximações. Até porque a própria tabela do tempo geológico o tempo todo está sendo calibrada, não é? E até porque também muitas descobertas novas, achados novos, vão ocorrendo ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da ciência. Então, esses valores de idade aqui são valores aproximados. Vamos falar agora de uma estrutura estudada pela palinologia e que pertence ao reino fúngico, esporos de fungo. Então, tá aqui, ó, esporos de fungo tem a mesma definição, aquela célula reprodutiva que vai dar origem a um indivíduo sem que ocorra o cruzamento. E esses esporos de fungos possuem uma parede impregnada de quitina. Então, tá aqui, de quitina. E tem registro de esporo de fungo desde o Paleozoico, desde mais ou menos o Cambriano, que data aí de aproximadamente 544 milhões de anos atrás até o presente. Até hoje existem fungos, os fungos produzem esporos. Enfim. Outra estrutura, vou mostrar aqui exemplos de outras estruturas estudadas pela palinologia, que são as microalgas. Então, aqui eu coloquei para vocês os dinoflagelados, os botriococos, o pediastro e a tasmanite. Eu coloquei todo mundo junto, mas assim, os dinoflagelados, na verdade, pertencem ao reino protista. Os botriococos, os pediastros e as tasmanites pertencem a um outro grupo diferente dos dinoflagelados. Mas não vou entrar aqui muito nessa discussão de taxonomia, de filogenia, não. Mas, no geral, tanto os dinoflagelados quanto essas outras microalgas são chamados de microalgas, mesmo pertencendo a reinos diferentes, ok? Vamos falar aqui dos dinoflagelados. Então, os dinoflagelados são organismos unicelulares, eucariontes, biflagelados, portadores de uma teca rica em celulose, enfim. Estão relacionados ao reino protista, ao filomastigófora, aos fitoflagelados. E podem medir entre 5 e 200 micrômetros, se reproduzir assexuado e sexuadamente. Agora tem uma coisa interessante. Quando os dinoflagelados são encontrados fossilizados nas rochas, eles são encontrados fossilizados por quê? Porque eles têm uma capacidade de incistar e formar ali uma parede, vamos dizer assim, de um composto que nós chamamos de dinosporina. Então, quando
o dinoflagelado é encontrado preservado, ele na verdade está em forma de cisto e é preservado porque tem ali na parede o quê? Nas suas placas, vamos dizer assim, dinosporina. Ok? Dinosporina. Então tá aqui mais imagens de dinoflagelados. Outros dinoflagelados. Olha, dinoflagelado tem uma diversidade morfológica, gente, gigantesca. Gigantesca. São muitos dinoflagelados. Muitos. Ok? E assim, é um grupo difícil de estudar. Tem assim, essa morfologia variada, é um grupo complexo. A pessoa tem que ter uma visão tridimensional muito boa. Então, não é qualquer pessoa que estuda dinoflagelado, não. Tá? Dentro da palinologia, existem palinólogos especialistas só em dinoflagelados, para vocês terem uma ideia. Eles ficam especializados só nesse grupo. E tem registro de dinoflagelado desde o Mesozoico, mais especificamente desde o Triássico Superior, que data aí de cerca de 230 milhões de anos atrás, até o presente. Até hoje existem dinoflagelados. E aqui, ó, eu mostro para vocês aquelas outras microalgas que eu conversei, que eu mostrei lá na frente. Então, Botriococcus, Pediastro, Tasmanites e outras que eu coloquei que eu nem citei lá na frente. Zignema, Comotrilete, Tetraporina. E existe registro de microalgas desde o Proterozoico, desde antes de 545 milhões de anos atrás. Ah, mas Sara, aquelas microalgas que você mostrou existem desde o Proterozoico? Nem todas. O que eu quero dizer é assim, que de uma maneira geral, microalgas, de uma maneira geral, existe desde o Proterozoico, mas não especificamente todas aquelas que eu mostrei para vocês. Bom, agora já vimos aqui pólens, esporos de plantas, fitoplastas, esporos de fungos, dinoflagelados, botriococcus, pediastros, tasmanites, ou seja, as microalgas. Agora vamos ver aqui uma outra estrutura estudada pela palinologia. Está aqui, ó, os palinoforaminíferos, que pertencem ao reino protista. O que é o palinoforaminífero? O que são palinoforaminíferos? Então, ó, são revestimentos orgânicos internos de testas de microforaminíferos recuperados a partir da maceração de rochas sedimentares para estudos palinológicos. Ai, Sara, traduz isso para a gente. Então, vamos lá. Existe, olha aqui que bonitinho, um micro-organismo unicelular, eucarionte, que pertence ao reino protista, que nós chamamos de foraminíferos. Esses foraminíferos têm, olha aqui, umas testas, uma carapaça de carbonato de cálcio. Só que muitos deles produzem por baixo dessa carapaça aqui, lá dentro, tá? Um composto orgânico que nós conhecemos como quitina. Tá vendo? Olha aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse composto orgânico aqui, que nós chamamos de quitina, que forma essas estruturinhas aqui, que nós chamamos de palinoforaminífero, ficam preservados. Ficam preservados como? Vamos entender. A quitina é resistente, preserva. E o que acontece? Quando você tem lá a rocha tem preservado também essa carapaça de carbonato de cálcio do foraminífero, né? Enfim. Só que quando o pessoal joga lá na rocha ácido clorídrico, ácido fluorídrico, tudo que é inorgânico é retirado e fica apenas o que é orgânico. E aí a gente fica aí com os chamados palinoforaminíferos, que são formados por quitina. Ok? E tem registro desde o Permiano, desde o Paleozoico, né, do Permiano, ou seja, desde aproximadamente 286 milhões de anos atrás. Esse aqui é o intervalo. Outra estrutura estudada pela palinologia é o quitinozoário. Só que o que acontece? Os quitinozoários são um mistério.
os quitinozoários ninguém sabe qual é a afinidade deles. Se os quitinozoários são animais, são plantas, se são organismos do reino protísteo, do reino fúngico, ninguém sabe, é um mistério. E eles têm uma forma aqui, ó, de uma garrafinha, parece uma garrafinha, tá vendo? E são maiores do que os grãos de pólen e esporos, por exemplo. Eles estão numa faixa aí de 600 a 2.000 micrômetros. Aqui algumas imagens. Repare que a morfologia é praticamente igual. Todos parecem uma garrafinha. Porém, a ornamentação varia. Olha aqui, a ornamentação varia. E tem uma coisa mais interessante com relação aos quitinozoários. Os quitinozoários, eles surgiram e desapareceram num intervalo de tempo muito específico no tempo geológico. Então, eles ocorreram somente no Paleozoico, no intervalo entre o Ordoviciano e o Devoniano, ou seja, entre 500 e 365 milhões de anos atrás. E os quitinozoários são considerados fósseis guias. O que é um fóssil guia? Expliquei já nas videoaulas anteriores, mas vou repetir. Fóssil guia é aquele fóssil que tem uma curta distribuição estratigráfica e uma larga distribuição geográfica. Como assim, Sara? Então, vamos lá. Quando a gente diz uma curta distribuição estratigráfica, seria no tempo geológico. Então, ele aparece e desaparece num intervalo curto do tempo geológico. E tem uma larga distribuição geográfica. Apareceu e desapareceu em várias partes do mundo. E isso é bom para você fazer o quê? Datação. Então, quando você pega uma rocha e vê lá a presença de quitinozoário, você já sabe que essa rocha tem uma datação ali entre o Ordoviciano e o Devoniano, ou seja, entre 500 e 365 milhões de anos atrás. Acritarcos. Acritarco é um grupo polifilético. Tudo que é meio parecidinho com microalga, mas não tem certeza e ninguém sabe o que é, joga lá para acritarco. Costumo falar assim. E os acritarcos, eles medem entre 5 e 150 micrômetros e muitos acreditam que tem afinidade com microalgas, do grupo das prasinofícias, das dinofícias, das clorofícias e outros. Mas isso ainda não é definido. Então, tá aí. Mais exemplo de acritarco para vocês. E tem registro de acritarco desde o Proterozoico, ou seja, desde antes de 545 milhões de anos atrás. Vamos falar agora de algumas estruturas estudadas pela palinologia e que têm origem, têm relação, vamos dizer assim, no reino animal. Vou falar dos escolecodontes. O que são escolecodontes? Escolecodontes são restos de peças bucais de vermes que nós conhecemos como poliquetos, vermes marinhos. E esses restos de peças bucais são impregnados de quitina, aquele composto orgânico que também permite a preservação. Os escolecodontes medem aí entre 5 e 500 micrômetros e indicam paleoambiente marinho. Então, se você tem lá uma rocha cheia de escolecodontes, você já sabe que ali provavelmente foi mar. E os escolecodontes são registrados desde o Ordoviciano, ou seja, desde cerca de 500 milhões de anos atrás, e existem até o presente, porque existe hoje poliquetos ainda. Né? Então, tá aí. E por último, vamos falar dos ovos de copépodes, que são estudados pela palinologia também. O que são copépodes, primeiramente? Copépodes são microcrustáceos que vivem ali no zooplâncton marinho, tem vida livre, mas também podem ser simbióticos ou parasitas. E esses copépodes, eles produzem muito ovos, produzem sacos de ovos. E liberam esses sacos de ovos. E quando o ambiente está favorável, esses ovos eclodem, né? E geram aí novos copépodes. E copépode, ultimamente, anda sendo muito estudado pelo pessoal da bioestratigrafia de empresas de petróleo.
Nós vamos ver isso. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o copépode. Olha os copépodes aqui, 2 imagens de copépode. E aqui, ó, o copépode com saco de ovo. Tá vendo? Ele libera esses ovos, né? Ele libera esse saco de ovo. Os ovos são desprendidos, enfim. E aqui, ó, uma imagem de ovo de copépode preservado. Tá vendo? Fossilizado. Um ovo de copépode fossilizado. E o ovo de copépode, ele tem parede de quitina, que também permite a preservação. Aqui eu mostro para vocês um artigo, um exemplo de artigo publicado em 2007 pela palinóloga Cecília Lana, pelo Mitsuru Arai e pelo Lopes, tá vendo? E o título do artigo é Significado paleoambiental de blooms de ovos de copépode do Albiano inferior a médio das bacias de Campos e Santos, sudeste brasileiro. Então tá ali. O estudo desses ovos preservados é interessante porque, como eu disse para vocês, se não eclode é porque teve algum problema no ambiente, né? O que acontece? Os ovos liberados pelos copépodes, se o ambiente tiver condições favoráveis, os ovos eclodem. Se o ambiente não tiver ambiente favorável, os ovos não eclodem. Então, é muito interessante estudar esses ovos preservados para fazer uma discussão de quais foram as condições do ambiente no passado que não permitiram a eclosão desses ovos. Quais foram as condições que não permitiram a eclosão desses ovos? Então, né, dá para fazer uma boa discussão. Eu vou voltar aqui para estruturas estudadas pela palinologia do reino planta, porque eu esqueci de mostrar para vocês os fitoclastos. Eu pulei sem querer. Então, vamos lá, vamos falar dos fitoclastos. O que são os fitoclastos? É um termo bem genérico para fragmentos, restos de vegetais, pedaços de tecidos que ficam preservados nas lâminas palinológicas. Então, alguns exemplos são pedaços de epiderme, cutícula, parênquima, esclereídeos, tricomas e outras estruturas vegetais. Então, olha aqui, ó. Esses fitoclastos estão lindíssimos. Lindíssimos, olha só. Aqui a gente vê cutícula. Aqui no caso está impregnada de cutina, que é um lipídio, né, que permite essa preservação ali. Então, ó, cutícula com estômatos e papila. Aqui, ó, estômato. Aqui, estômato, papilas, tá? Aqui, ó, mais imagens. Olha aqui, ó, estômatos ciclocíticos, canal resinífero e papilas. Olha aqui, ó. Tudo preservado, tudo datando de milhões de anos atrás. E aqui eu mostro para vocês um artigo que eu publiquei junto com pesquisadores indianos e brasileiros. E esse artigo aqui, ele mostra fitoclastos, fragmentos de tecidos vegetais preservados em bacias da Índia. Tá ok? Então, quem tiver curiosidade, foi publicado na série científica da Geologia da USP, a revista do Instituto de Geociências da USP. Está disponível gratuitamente PDF, vocês podem lá consultar. Foi publicado em 2016. Outras estruturas relacionadas a fitoclastos são as chamadas esclereídeos fósseis. Essas esclereídeos aqui datam do Santoniano, ou seja, de cerca de 85 milhões de anos atrás, foram encontradas nas bacias de Campos e Santos. Ok? E o que permite a preservação dessas esclereídeos? Presença de muita lignina em suas paredes. Mas sabe, a gente nem sabe o que é isso, esclereídeo. O que é esclereídeo? Então, os vegetais têm um tecido chamado de esclerênquima. Esse tecido esclerenquimático, ele tem algumas funções. Vou dar alguns exemplos dessas funções.
Primeiro, dá uma sustentação inicial ao vegetal quando ele ainda está em desenvolvimento. Segundo, uma função de defesa, né? Terceiro, uma função de dar sustentação a alguns tecidos, como, por exemplo, tecidos que armazenam ar nos vegetais, né? Enfim, e também ajuda a otimizar a entrada de luz para dentro de alguns tecidos vegetais para que a fotossíntese ocorra de maneira mais eficiente. Essas esclereídes são muito importantes para os vegetais, como eu disse para vocês, porque pode atuar aí, como eu disse, em diversas funções. E elas podem ficar preservadas. Podem ficar preservadas, tá aí, durante milhões de anos. Tá? Então, esclereídes são células que fazem parte desse tecido que nós chamamos de esclerênquima, para quem não sabe. E eu publiquei também um artigo, junto com o meu orientador de doutorado. Esse artigo foi publicado em 2010, está na Revista Brasileira de Paleontologia. Então, tá aqui, ó, esclerócitos, propostas de uma nova categoria de palinomorfos lato-sensu. E aqui também, ó, outro exemplo de fitoclastos são os tricomas, também datados do Santoniano, de aproximadamente 85 milhões de anos atrás, encontrados nas bacias de Campos e Santos. Tá aqui os tricomas. Os tricomas são apêndices que ficam na epiderme dos vegetais, também tem diversas funções, função de defesa, função de evitar a perda da água dos vegetais, de refletir o excesso de luz, dentre outras funções. E as esclereídes são interessantes porque algumas esclereídes, tricomas, estou falando de tricomas, tá? Errei aqui, tricomas. Os tricomas também são importantes porque eles têm uma função, eles têm um poder taxonômico. Então, alguns tipos de tricomas são específicos de determinados tipos de plantas, tá? De determinados grupos. Então, ele é interessante também para fazer inferências taxonômicas. Então, tricomas, repetindo, são apêndices encontrados na epiderme dos vegetais, pode ter também morfologias variadas e tem uma importância taxonômica, porque alguns tipos estão relacionados com alguns grupos, famílias vegetais. Esses daqui foram encontrados nas bacias de Santos e Campos e datam do Santoniano, ou seja, de cerca de 85 milhões de anos atrás. E aqui eu também mostro o artigo que eu publiquei, esses tricomas fósseis, foi publicado no boletim do Museu Paraense Emílio Coelho de Ciências Naturais em 2010. Então tá aqui, ó, tricomas fósseis como nova categoria de palinomorfo lato-sensu. Sua classificação preliminar e aplicabilidade na bioestratigrafia. Foi publicado pelo meu orientador de doutorado e por mim. Aqui também outras estruturas, restos de xilema, de floema também que são preservados e também são chamados de fitoplastos. Algumas pessoas vão me perguntar, a partir de quando encontramos os registros de fitoclastos? Então, eu considero a partir do momento em que as plantas começam a ocupar o ambiente terrestre, é possível que você já comece a encontrar fragmentos de tecidos, ok? Então, assim, desde o Paleozoico, desde o Ordoviciano, mais ou menos desde 488 milhões de anos atrás, já deve começar a encontrar, porque as plantas começam a ocupar, né, o ambiente terrestre. Bom, vamos resumir a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje está resumida aqui da seguinte maneira. A palinologia não é uma ciência que se resume apenas ao estudo dos grãos de pólen e esporos das plantas, como nós vimos. A palinologia estuda estruturas variadas de diferentes origens, diferentes gêneros, não é? E com o melhoramento dos microscópios e das preparações palinológicas, novas estruturas estão sendo estudadas pela palinologia, tá? Como mostrei para vocês os colecodontos, os quitinozoários, enfim.
E aqui mostro para vocês um quadrinho resumindo tudo. Resumindo, a que reinos pertencem às estruturas e o que está presente na parede dessas estruturas que permite a preservação das mesmas. Então tá aqui, ó. Pólens, esporos de plantas e fitoplastos pertencem ao reino planta e o pólen e o esporo possuem esporopolenina em suas paredes e os fitoclastos lignina ou cutina, que eu esqueci de colocar aqui. No caso das microalgas, tem lá celulose em suas paredes. No caso de acritarcos e quitinozoários, que fazem parte de um reino desconhecido, os acritarcos têm celulose e podem ter dinosporina, já que muitos acritarcos acreditam que esteja relacionado a dinoflagelado. Quitinozoário tem quitina na sua parede. Reino fungi, esporos do reino fungi também, tá? Tem quitina. E escolecodonte, ovos de copépodes que estão relacionados ao reino animal, possuem também em suas paredes quitina. E palino foraminífero, que está relacionado a protista, possui também quitina. E dinoflagelado, dinosporina. Bom, pessoal, aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizei, sites de onde eu peguei imagens. E termino aí mais um Paleobot vídeo, mais uma videoaula. Termino essa videoaula lendo aqui uma frase de Albert Einstein. Faça as coisas o mais simples que você puder, porém não se restrinja às mais simples. Então fica aí para vocês esse pensamento de Albert Einstein. Termino também essa videoaula mandando 2 palinoabraços especiais, um palinoabraço para o Marcão Portuga, lá da UERJ, e para Elaine Maas, minha aluna de doutorado da UERJ. Mando palinoabraços especiais para vocês. Para as outras pessoas, muito obrigada por vocês terem assistido a mais um Paleobot vídeo. Aqui está o meu e-mail. Para qualquer dúvida, sugestão, sarapalino@yahoo.com.br. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada mais uma vez.